Agora, Fabiano, teve um prejuízo de 800 milhões em 2022. O bolsonarismo diz que teve lucro, mas é mentira. Teve um prejuízo de 800 milhões, embora eles vendam um lucro de 300 milhões. Eles mentem, né? Mas houve um prejuízo de quase 600 milhões no ano passado, caiu 20 e tantos por cento, mas ainda é um prejuízo enorme, né? Sim. Como é que faz isso dar lucro? Ou não precisa dar lucro? Boa pergunta. E eu vou tentar te responder assim. O Correio Americano, US Post, por exemplo, ano passado ele deu 6,5 bilhões de dólares de prejuízo. E ele vem dando prejuízos consecutivos, né, ano a ano nos Estados Unidos. E lá não se fala também em privatização dos Correios americanos, né? Os Correios brasileiros, nós temos aqui algumas explicações para esses resultados. A empresa passou por um processo de desmonte, Reinaldo. A empresa foi sucateada ao longo desses últimos 4 anos. Então, ela foi preparada para ser privatizada. Então, quando uma empresa, e você sabe muito melhor que eu, Valfrido também, quando uma empresa é preparada para ser privatizada, há um sucateamento completo e não se investe mais nessa empresa. Então, a empresa pagou um preço por isso, por conta desse processo de privatização. Mas é importante também que a gente entenda alguns números. Ano passado, a gente teve uma mudança muito significativa aqui no Brasil sobre essas postagens internacionais. A Receita mudou a sistemática e isso trouxe uma mudança muito positiva, inclusive, para o país, que traz um grande compliance para essa operação internacional, e isso também abalou bastante o recebimento dessas mercadorias e, por consequência... Você vai nas mercadorias da China? Exatamente. Do exterior. Também tivemos, durante a época do bolsonarismo, como eu te disse no começo da entrevista, foram retirados 50 itens do acordo coletivo. Isso gera, naturalmente, uma grande judicialização. Então, hoje a gente tem um passivo trabalhista que a gente está administrando por isso. Então, se você pegar os resultados que a gente apresenta, você vai ver que o contingenciamento de demandas jurídicas foi muito alto, assim como essa expectativa que a gente tinha com a Receita Internacional que não se concretizou em virtude de mudanças no regramento. Mas é claro, a nossa empresa ela passa por um processo de transição e a gente precisa buscar novas receitas, não podemos ficar sempre concentrado nesse setor de encomendas, que pode ter uma mudança, então por isso que a gente vai buscar novas formas de trazer receita para a empresa e também é importante que a gente destaque também de enxugar despesas, que a gente, melhores negociações, a gente cita aqui, por exemplo, a gente citou o caso do aéreo, a gente precisa verificar esses contratos e ver qual a melhor forma que a gente tem de administrar. Precisamos trazer mais eficiência para a empresa. E a mais eficiência, como nós vamos conseguir? Então, isso tudo está em estudo dentro da empresa também, para que a gente racionalize as despesas. Nós estamos vivendo um cenário de digitalização financeira, né? Então, os bancos do país têm fechado de maneira galopante as suas agências. A presença bancária, de agências bancárias no Brasil, tem diminuído. Ninguém quer gente no banco. Ninguém quer gente no banco. Ninguém quer ir ao banco. Ninguém quer ir ao banco. Mas, por outro lado, você tem uma razão menor de inclusão virtual. A inclusão virtual é uma realidade nas grandes cidades, é uma grande realidade em determinadas camadas da sociedade, né? Não em todas. O senhor mencionou a França, a La Poste francesa, e outros correios mundo afora, Correio dos Estados Unidos, que tem uma função importante como instituição financeira. Na realidade, para viabilizar meios de pagamento, para viabilizar recebimento e envio de dinheiro, né? E outros serviços financeiros, que os bancos não querem mais fazer, porque tem um custo, né? E justamente porque eles não têm uma presença tão disseminada como os Correios têm nesses países todos, inclusive no Brasil. Não seria o caso de transformar as agências de correio também em instituições bancárias para realizar essas funções que os bancos já não querem mais fazer? Sem dúvida nenhuma. Esse é um dos projetos que a gente tem agora que está em desenvolvimento dentro da empresa.
ela é muito Ele importante. até sorriu, ele deve estar entusiasmado com essa possibilidade. A gente tem alguns projetos muito importantes para a empresa para esse ano que visa justamente essa questão de modernização e a gente trazer esse conceito mesmo que é Correios do Futuro, que as pessoas vão buscar numa agência dos Correios. Você cita essa questão, por exemplo, da digitalização. É importante que a gente conecte o Brasil digitalmente também. Então, eu conversava semana passada com a ministra Esther Dweck, inclusive que os Correios sejam ali pontos das pessoas se cadastrarem no sistema do governo, do EGOV. Então, cada agência dos Correios, nós vamos ter uma pessoa lá para fazer o cadastro, para a pessoa ter toda a sua identidade virtual formada dentro das nossas agências. Então, com isso também a gente vai conseguir digitalização de documentos, a gente vai conseguir modernizar isso no país. E tem esse ponto que é muito importante. A gente firmou, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, um acordo com a Caixa Econômica Federal que foi muito importante. Ele é muito importante para a população, para a pessoa que realmente precisa do Estado, que é usar a nossa rede, a nossa capilaridade e a Caixa Econômica Federal disponibilizar os serviços que ela tem para a população. Então, é possível hoje você ir nas agências dos Correios em regiões longínquas, você ir lá e vai ser atendido por um funcionário da Caixa dos Correios virtualmente e lá as pessoas fazem o cadastro, destrava a senha. Tem um caso de uma cidade onde a gente fez o lançamento, eu e o presidente Carlos Vieira, desse programa, que a pessoa ela se deslocava até uma cidade longe lá. Desculpa, eu não entendi. A pessoa se conecta com a Caixa numa agência dos Correios. Tá. Então, essa pessoa precisava se deslocar o dia inteiro, gastava R$70 por dia, ela recebia Bolsa Família e agora ela não precisa mais, ela faz aquilo na cidade dela. Então, aquilo já gera ali, ela não precisa gastar mais fora, ela gasta na cidade dela. Então, essa parceria com a Caixa ela é muito importante porque a Caixa ela tem um banco, ela tem outra característica, ela fecha agências. Nós não podemos, nós precisamos abrir, nós precisamos cada vez mais estar presente nas cidades brasileiras. Então, a gente está otimizando essa estrutura. Com isso, a gente tem uma economia administrativa e a gente leva mais ainda o acesso à população. Fabiano, vai parecer que eu estou aqui para encher seu saco, mas não estou. Eu entendi onde isso pode gerar despesa, mas onde gera receita nesse? Também gera receita, porque a cada atendimento a Caixa tem uma tabela que ela vai nos remunerar. Aí pode ser via, vamos supor, a figura de um correspondente bancário, que aí a gente vai ser remunerado por isso, e gera uma otimização do espaço público. Mas o que gera mesmo, Reinaldo, aí é o atendimento à população. Acho que é isso que a gente tem que mostrar, que o Correio é importante para isso. Numa agência dos Correios, as pessoas vão poder fazer quase tudo que elas quiserem em matéria de cidadania. A gente tem até um programa que se chama Balcão Cidadão. Lá a pessoa vai, ela pode, inclusive, cadastrar o seu CPF, em alguns estados até o RG vai ser possível. Então, a ideia é que a gente utilize esse balcão todo a serviço da população, gerando também receita para nós. Mas eu acho que eu respondi só parcialmente, eu respondi mais por esse lado que é social. E depois também tem esse lado nosso, que é o lado comercial, que a gente precisa pensar também como que a gente vai... Porque, no fundo, hoje a gente tem um ecossistema de comércio eletrônico. Você tem um comércio eletrônico, você tem um site que vende, esse site você tem um banco, você tem um meio de pagamento, depois você tem seguro. Então, a gente está dentro desse processo. Você vê que a gente já vende seguro hoje nas nossas agências. Então, o nosso trabalho agora também é utilizar isso, a exemplo do que faz o Laposte, que tem o próprio banco, a gente ter alguma estrutura também para que a gente possa ter essa financeirização, sem que seja na função anterior, porque você já teve o Banco Postal. E o Banco Postal criou uma estrutura grande, gerou muito problema depois para sair dessa operação. Então, a gente vai procurar otimizar isso, como hoje você tem uma digitalização muito grande, ter uma estrutura mais inteligente, inclusive para que a gente tenha serviços bancários. Existem gigantes hoje que têm seu próprio sistema de entrega. Mercado Livre, Shopee, enfim, etc. Aquela outra chinesa, como é que é? Alibaba. Alibaba. Shein. Amazon. Pelo visto, você compra em todas elas. Fazer que nem docemente o ministro Fernando Haddad. Eu leio um livro por dia da Amazon. Brincadeirinha, minha. Existe alguma forma, algum trânsito entre os Correios e essas grandes empresas? Elas viram... Porque no Mercado Livre você faz ali a compra e tem o sistema de entrega junto.
Existe uma parceria possível? Não, são concorrentes em alguma medida? Não somos concorrentes. Assim, tem a parte, é claro, que quando eles começaram a montar a própria estrutura logística, acaba usando menos os Correios. Mas eles são todos nossos clientes. Todos esses que você citou são nossos clientes. Todos são nossos clientes. Inclusive, alguns que você citou são os maiores clientes que nós temos hoje dentro da empresa. Porque justamente eles precisam... Quais, por exemplo, já que eu citei? Hoje eu acho que a gente tem a Shein, que é um grande cliente, tem a Alibaba, que é um grande cliente, tem a Shopee, que também é um grande cliente, a Amazon, que é um cliente importante também. Então, todos esses grandes marketplaces, eles são clientes dos Correios. Mas, é claro, eles começam a montar a própria estrutura. Acho que vem até um pouco disso. Você pega uma época ali em que a empresa estava sendo desinvestida, com risco de privatização, com risco constante de greve dos funcionários, eles acabam... Então, isso não condena os Correios à obsolescência? Não, porque os Correios, como eu te disse, a gente precisa modernizar a empresa. A gente precisa mostrar que a gente é mais eficiente. E nós somos mais eficientes. A gente tem um nível de entrega hoje, se eu pegar hoje, o nível de hoje para você, ele está em 98,5. É um nível elevadíssimo, uma das empresas mais eficientes que a gente pode pegar, inclusive comparando... Nível de entrega, você está falando de avaliação do... Internacional de entrega no prazo. Sim, tá. De entrega no prazo. Então, assim, o nosso nível operacional ele é muito elevado. Então, essa parte da empresa ela está no mercado competitivo. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Nos modernizar. Então, equipamento novo. Então, a gente está criando mais centros de distribuição que ficaram paralisados esse tempo todo. Então, a gente licitou agora Brasília, Maranhão, Paraná, a gente está construindo novos centros. Estamos comprando novas máquinas que processam 500 a 700 mil mercadorias por dia. Então, isso tudo vai trazer uma maior eficiência da empresa. Mas eu fiquei curioso. Quantas entregas você tem noção? Tem. Quantas entregas por dia? Quantas são? 2 milhões de entregas de encomendas por dia. Por dia? 7 milhões de mensagens por dia.